Como que alguém que ficou conhecido por muita gente como coach picareta, meme de mentiroso, até meme estelionatário, conseguiu se tornar em pouco mais de 6 meses uma das maiores celebridades da política nacional, um dos favoritos, inclusive, para ganhar a prefeitura da maior cidade da América Latina? Se você pretende um dia ser político, estrategista de marketing ou algum papel de liderança em geral, você precisa entender qual foi a estratégia utilizada pelo Pablo Marçal, porque a partir de agora, a política nacional nunca mais vai ser a mesma. O ano era 1989, o Pablo Marçal tinha 2 anos e estava terminando ali a primeira eleição democrática do Brasil desde o final do regime militar. Então era a primeira vez que os brasileiros estavam votando, isso era 1989, e no segundo turno a gente tinha o Lula versus o Fernando Collor. O Lula já era conhecido no final dos anos 70 pelas suas greves sindicais massivas que ele fez ali com os trabalhadores no ABC Paulista. Então ele já era uma figura conhecida no cenário político. Já o Fernando Collor, apesar de já ser político, não era tão conhecido no cenário nacional assim. Num Brasil que tinha acabado de terminar o regime militar, que se identificava como de direita, muitos brasileiros já estavam associando naquela época, eu mesmo quando era criança tinha isso, de pensar que direita basicamente é quem se importa com os ricos, esquerda é quem se importa com os pobres. E o Lula aproveitou muito dessa narrativa e convenceu muita gente. Apesar do visual barbudo, líder sindicalista, que muita gente tinha medo de ser o cara que ia implantar o comunismo, ele conseguia, pelo seu discurso, apaixonar, emocionar muita gente também. O Collor já tinha outra imagem, era um menino rico, jovem, que não precisava roubar e ia caçar os marajás, né, que seriam ali as pessoas com muitos privilégios, porque como ele já tinha, ele não tinha por que roubar, essa era a narrativa. Mas mesmo sendo tão querido por tanta gente, o Lula, em 1989, perdeu as eleições e muita gente atribui isso ao espetáculo que aconteceu no último debate presidencial da Globo. Caso você não saiba, o Collor é da família que basicamente controla a comunicação do Alagoas. E no último debate, a Globo, reconhecidamente, fez uma edição absolutamente favorável para que o Collor parecesse o cara mais preparado, que tinha as melhores respostas. E do outro lado, pegaram os piores momentos do Lula, alegadamente pela Globo, e fizeram com que a opinião pública se moldasse a preferir o candidato alagoano. A rede de televisão pertencente à família do Fernando Collor era parceira direta da Globo, portanto existia ali um alinhamento de interesses. A eleição terminou, Collor foi o mais votado, mas o verdadeiro vencedor dessa competição foi a Rede Globo. A partir daquele momento ficou claro para o brasileiro quem tinha o verdadeiro poder sobre o nosso país. Só para você ter ideia, a Globo fazia 50 pontos de audiência diários. Significa que mais da metade da população brasileira estava conectado na Rede Globo. Os artistas que faziam sucesso eram aqueles artistas que apareciam no Faustão. A música que era a mais estourada do momento era aquela música que estava tocando na novela. A novela ajudava a pautar quais eram os comportamentos aceitáveis, quais eram os comportamentos inaceitáveis, até nome de criança era baseado no personagem mais famoso, mais popular de uma determinada novela. George Orwell, aquele escritor do Revolução dos Bichos, 1984, tem uma frase que diz que a história é escrita pelos vencedores. Mas aí eu vou além e eu afirmo que a história é escrita pelos comunicadores vencedores. E por mais atemporal que seja essa lei, a tecnologia, os meios de comunicação evoluem, a Globo passou, com o passar do tempo, a não ter a mesma relevância. E hoje a internet redistribuiu esse poder na mão de várias pessoas. Então as cartas foram dadas novamente na mesa. Hoje qualquer pessoa com técnica consegue alcançar milhões de pessoas bastando ter uma câmera. Só que na minha opinião, teve um cara que conseguiu entender todo o poder da tecnologia com os princípios de poder que a comunicação em massa consegue trazer, assim como os grandes veículos de comunicação sempre tiveram, e conseguiu masterizar essa arte. E esse cara é Pablo Marçal. O Pablo Marçal usou a estratégia que você vai conhecer agora, que combina o poder massivo de comunicação das redes sociais com as 4 lições principais do livro Proibido nas Penitenciárias Americanas. O livro se chama As 48 Leis do Poder e é conhecido por muita gente, inclusive, como a Bíblia dos Psicopatas. Eu nem acho tanto isso, mas é óbvio que existem aqui ensinamentos de persuasão e manipulação que, se for usado para o mal, realmente representam um grande perigo. Mas para você, é bom entender isso daqui, inclusive para você não ser manipulado por quem está usando esse tipo de ensinamento. Políticos, grandes empresários, líderes em geral, precisam entender os ensinamentos que foram escritos nesse livro, que basicamente analisaram o comportamento das pessoas mais poderosas da nossa história e entendeu o que essas pessoas têm em comum. Conheça as 4 leis que tornaram Pablo Marçal o favorito candidato da maior eleição municipal da história do Brasil. Primeira lição e 6ª lei do poder. Chame atenção a qualquer preço.
Julga-se tudo pelas aparências. O que não se vê, não conta. Não fique perdido no meio da multidão, portanto, ou mergulhando no esquecimento. Destaque-se. Fique visível a qualquer preço. Atrai as atenções parecendo maior, mais colorido, mais misterioso do que as massas tímidas e amenas. É impossível ser um adulto votante brasileiro que usa rede social e não ter ouvido falar de Pablo Marçal. Independente da bolha que você faça parte, do grupo de amigos que você estiver, em algum momento, sempre o assunto Pablo Marçal está vindo à tona nesse momento. Você pode concordar, você pode discordar, mas você não pode dizer que hoje ele é irrelevante. Para isso, Marçal se fez presente nas mais diferentes situações possíveis. É manifestação bolsonarista? Ele tá lá. É jogando futebol com criança? Ele tá lá. Show de humor, fritada com um monte de humorista? Ele tá lá também. E grupo religioso? Também tá presente. Se você tá buscando uma posição de destaque, não é a crítica que você precisa evitar, é o esquecimento. Segunda lição e 13ª lei do poder. Ao pedir ajuda, apele para o egoísmo das pessoas, jamais para a sua misericórdia ou gratidão. Se precisar pedir ajuda a um aliado, não se preocupe em lembrar a ele a sua assistência e boas ações no passado. Ele encontrará um meio de ignorar você. Em vez disso, revele na sua solicitação ou na sua aliança com ele algo que vá o beneficiar e exagere na ênfase. Ele reagirá entusiasmado se vir que pode lucrar alguma coisa com isso. Pablo Marçal conta com um exército de mais de 5.000 pessoas fazendo cortes dos seus vídeos, entrevistas, lives, participações públicas em geral, apresentações, palestras, para fazer com que essa mensagem seja massivamente espalhada na internet. Mas ele não faz isso esperando que você ache ele legal ou porque você gosta dele que você vai fazer isso. Mas ele te paga para fazer isso. Ele basicamente tem uma competição no aplicativo parecido com o WhatsApp, chamado Discord, onde todas essas pessoas que de alguma forma querem receber uma fonte de renda extra, entram dentro desse grupo e são incentivadas a participar dessa competição, onde o Pablo Marçal, como qualquer investimento de marketing que qualquer candidato faria, coloca um dinheiro ali como recompensa para aquelas pessoas que fizerem cortes de suas apresentações que pegarem mais visualizações. Então esse efeito de competição aliada com um alinhamento de interesses faz com que a sua mensagem exploda nas redes sociais. Isso faz com que mais pessoas conheçam o Marçal, mais pessoas cheguem no perfil dele, o que consequentemente aumenta suas vendas, ou seja, aumenta a sua receita também. Então ele pode investir mais e aumentar as recompensas para atrair mais pessoas fazendo corte e assim você alimenta um ciclo infinito. Por muito tempo ele já fazia isso para vender os seus produtos, mas hoje ele vende um produto que você não precisa pagar nada. Basicamente o pagamento é o teu voto. Perceba como não é à toa que a gente ouve falar de Pablo Marçal toda hora. Ele mudou completamente o jogo que a gente estava acostumado em ver aquele político de carreira pegando um monte de dinheiro público e jogando um monte de panfleto aí na tua rua sujando, ou quando você tá andando no meio da rua, vê um monte de gente sem nenhuma vontade balançando aquelas bandeiras debaixo do sol, só querendo que acabe a hora para ir embora para casa. Não, não, não. A realidade mudou. Agora quem domina o jogo é a internet e quem sabe jogar com ela vai ter vantagem, quem não sabe vai desaparecer. Terceira lição, ataque apenas quem é maior do que você. Sun Tzu, o escritor da Arte da Guerra, disse: o verdadeiro guerreiro vence sem lutar. Atacar alguém que está abaixo de você pode ser uma perda de tempo e de recursos. Em vez disso, escolha as batalhas que tragam verdadeiro valor. Ao focar em oponentes mais fortes ou mais influentes, você pode crescer com o desafio e igualar a percepção de outras pessoas com relação à diferença de você e seu oponente. Ao passo que atacar pessoas mais fracas que você pode passar uma imagem de fraqueza da sua parte. Marçal evita falar de quem está atrás dele nas pesquisas. Ao invés disso, ele bate e bate forte em quem está na frente. Isso passa aquela imagem de inimigo em comum. Quer se conectar rapidamente com pessoas quando você está num lugar com muito calor? Reclama do calor. Geralmente, quando você seta um inimigo em comum, você se conecta rapidamente pelas pessoas que estão vendo aquela entidade que você está atacando como inimigo. Se você bate no mais fraco, você pode ser visto como covarde. Mas se você bate no mais forte, você pode ser visto como Davi enfrentando Golias. Quando eu morava em Fortaleza, eu já usei muito essa técnica, inclusive quando eu estava conhecendo pessoas, né? Fortaleza é uma cidade muito perigosa e muitas vezes eu não tinha papo com a pessoa, eu comentava alguma coisa do tipo assim, já fui assaltado num lugar ali. Todo mundo tem uma história de assalto para contar nos lugares perigosos, infelizmente. E geralmente isso mexe com os sentimentos das pessoas, o que é algo que geralmente quando você faz uma pessoa falar sobre sentimentos, ela se abre mais para você e gera essa conexão também. Além também de gerar essa percepção do inimigo em comum. Quer se conectar rapidamente com uma pessoa? Entenda algo que ela não gosta e ajude a jogar pedra em seus inimigos. Quarta lição e primeira lei do poder, hein? Jamais ofusque o brilho do mestre. Faça sempre com que as pessoas acima de você se sintam confortavelmente superiores.
Querendo agradar ou impressionar, não exagere exibindo seus próprios talentos ou poderá conseguir o contrário, inspirar o medo e a insegurança. Faça com que seus mestres pareçam mais brilhantes do que são na realidade, e você alcançará o ápice do poder. Se você voltar um pouquinho no tempo, você encontra vídeos do Pablo Marçal dizendo que a diferença de Lula e Bolsonaro basicamente era um dedo. Mas não demorou para ele perceber que a força que une a maioria das pessoas, numericamente falando, que se identificam como de direita, é o Bolsonaro. Portanto, estrategicamente falando, é um tiro no pé para o Marçal querer atrair os eleitores que prezam muito pela figura do Bolsonaro, atacando o Bolsonaro. Portanto, se você acompanha a política, você viu essa mudança de comportamento que trouxe inúmeras vantagens para o Pablo Marçal, ainda que o Bolsonaro diga que não está do lado dele, na verdade está apoiando o seu concorrente, o Ricardo Nunes. Você pode concordar ou discordar de quem você quiser na política, a intenção desse vídeo não é querer te convencer a votar ou desvotar, ou gostar mais ou gostar menos de ninguém, mas é inegável que a estratégia do Pablo Marçal foi extremamente inteligente ao identificar que existia um gap de poder ali na Prefeitura de São Paulo. Bolsonaro está todo enrolado, inclusive se encontra refém de diversos acordos que ele acabou fazendo, um deles com o Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, que dentro do seu balcão de negócios acaba fechando parceria com o Ricardo Nunes. Sabendo que, via de regra, esse não é um voto por propósito, muito mais os bolsonaristas, por confiarem na imagem do Bolsonaro, vão votar em quem ele está recomendando. O Marçal encontra uma forma de criar um voto muito mais apaixonado, replicando valores que já funcionaram para a imagem e entidade Bolsonaro, sem necessariamente precisar do acordo direto e descrito do ex-presidente. Mas como eu já falei, meu objetivo desse vídeo não é discutir política. Eu quero que você entenda que, se você anotou e entendeu essas 4 leis, você vai ser inevitavelmente beneficiado. Seja você querendo ser um político, seja você querendo ser um grande empresário, ou um líder, um grande comunicador de qualquer forma. O que eu quero mais te incentivar aqui é que entenda que essas leis existem e, se você utilizá-las, utilize-as para o bem, ou pelo menos se proteja de quem quer utilizar contra você para o mal. E na maioria das vezes tem muita gente mal intencionada utilizando isso também. Então eu quero que você que assiste esse canal, bota a tua voz pro mundo, cara. Começa a gravar vídeo, se torna um comunicador, se torna mais persuasivo, alcance lideranças, porque o mundo está precisando de bons comunicadores, bons influenciadores, bons líderes. Me fala o que você acha de tudo isso aqui nos comentários, se você apoia ou não apoia o Pablo Marçal, se você acredita que ele vai ganhar utilizando essa estratégia, se ela foi muito eficiente, isso aí na verdade é inegável, né? E não se esquece de se inscrever no canal e me deixa saber também se esse tipo de formato, esse tipo de tema te interessa, que aí eu faço mais vídeos como esse, beleza? Tamo junto e até a próxima.